Polícia Federal deflagrou uma nova fase da operação agora pela manhã com 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Distrito Federal. A ação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, investiga irregularidades envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master com suspeitas de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, está entre os alvos da operação, mas ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Guta Pigne, essa é a primeira fase da operação que mira políticos aliados próximos ao presidente Lula. Em valores astronômicos. A suspeita é que os repasses ao senador Jacques Wagner chegariam a 3,5 milhões. Isso por meio de empresas ligadas a familiares do senador e também usos de aeronaves e ingressos para o show. Isso lembra também a fraude do INSS, em que as quadrilhas, as organizações criminosas eram compostas ali por familiares. Então a gente viu agora também essa questão do Hugo Mota, que é a cunhada, que teria conseguido esse empréstimo aí de 23 milhões, e agora o Jacques Wagner também, que são empresas da família. Então parece que realmente está tudo em casa. Que bom que as investigações estão avançando e muita coisa ainda vai aparecer. O André Mendonça, no julgamento dessa semana sobre a prisão preventiva lá do pai e do primo do Daniel Vorcaro, ele disse que eles ainda não sabem quem são todos os integrantes de toda essa estrutura criminosa. E esse é um dos motivos pelos quais está justificada a manutenção da prisão desses dois personagens, dessa organização criminosa que tem contornos de máfia. Agora, só um dado também em relação à questão do Hugo Mota, ele tenta fazer aí uma confusão entre compromissos institucionais e a relação dele com Daniel Vorcaro, porque nesse ano ele foi aí para o Gilmar Palusa com os custos pela Câmara dos Deputados, mas em 2024, que é quando esse relatório aí dá conta desse relacionamento dele com Daniel Vorcaro, essa viagem foi custeada pelo Daniel Vorcaro. Então, isso não tem nada de institucional. Por que que o empresário estaria pagando por essa viagem, já que era um evento institucional? Agora, uma outra questão é que nos diálogos que foram divulgados, o Daniel Vorcaro está muito preocupado com a privacidade do Hugo Mota, do Ciro Nogueira e de todos os seus convidados. Ele chega a dizer que nem o Papa pode entrar se não tiver com o nome na lista. Ele está muito preocupado, ele inclusive fala que na hora que alguém desce do elevador, já dá para ver tudo o que está acontecendo no restaurante. Então, que teria que alguém ficar no elevador para evitar que quem não estivesse com o nome na lista descesse naquele andar, onde alguma coisa estaria acontecendo e que não poderia de forma alguma ser divulgada. O que essas autoridades tanto faziam nesse hotel de luxo para ter essa preocupação toda com privacidade? Rodrigo Constantino. Eu queria chamar a atenção aqui da nossa audiência para o timing dessa operação, Pode ser coincidência, mas em Brasília, no Brasil em geral, raramente é coincidência, A gente tem que lembrar do embate entre o ministro André Mendonça e o ministro Gilmar Mendes na questão ali da manutenção ou não da prisão do primo de Daniel Vorcaro e do pai de Daniel Vorcaro, O Gilmar Mendes foi um voto vencido, mas tentou ali comparar com a Operação Lava Jato. Ele já está tentando cavar o pênalti para uma nulidade posterior. E o ministro André Mendonça foi muito firme ao deixar claro ali que, olha, na relatoria dele isso não vai acontecer, ele vai seguir as regras do jogo, as leis, e vai fazê-lo com independência. Então, ficou muito claro o recado dele, inclusive falando ali da questão da irmã do sicário e que vem mais coisa por aí. E pouco tempo depois vem a autorização para uma operação dessa que finalmente, antes tarde do que nunca, mira na turma do PT, que deve ser aí, como tudo indica, a origem desse caso do Master. A gente vê um esquema grande de corrupção, a gente tem quase certeza que tem as impressões digitais da turma do PT lá. O caso do INSS foi a mesma história. O PT criou uma narrativa tentando jogar para o colo do bolsonarismo
O caso do INSS, não, foi durante o governo Bolsonaro e tudo. E logo ficou claro que estava batendo a porta da casa da família do Lula. Tanto é que a turma do PT usou os seus companheiros no Supremo para tentar impedir, e conseguiram, a prorrogação de uma CPMI séria que vinha fazendo um trabalho importante de investigação e que já tinha chegado ali no entorno do Lulinha, né? Então, é impressionante como, invariavelmente, tem um escândalo grande de corrupção no país, tem lá a turma do PT envolvida. Agora é a primeira operação, depois daquele embate, né, que mira em busca e apreensão na turma da Bahia, na turma do PT, no próprio ministro Jacques Wagner, né, e isso aí vai prejudicar muito o discurso político eleitoral que o PT vinha tentando emplacar para manchar a candidatura do Flávio. É Lula Master, né, pelo visto agora. Bom, o nome do senador Jacques Wagner, Constantino, Marcelo Suano, Guta Pini e Carol Esponza já havia surgido no contexto do caso Master, depois de ter sido revelado que a nora dele recebeu pelo menos 11 milhões de reais do banco. O valor foi pago à empresa BK Financeira, que pertence a ela. Na época, o senador disse que não tinha conhecimento de nenhuma investigação, uma vez que, nas palavras dele, ele jamais participou de qualquer intermediação, de qualquer negociação em favor dessa empresa. Carol Esponza. Pois é, está cada vez mais difícil defender qualquer tipo de moralidade em Brasília, né? Obviamente, todos os políticos vão continuar sempre com essa narrativa de não viu, não sei, é uma imoralidade completa, tudo dentro da legalidade, e a gente fica aqui assistindo tudo isso sem poder fazer absolutamente nada. Bom, são agora 8 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Quer complementar, Marcelo Suano? Olha, Daniel, para mim é um dado muito simples. Cada vez mais você percebe que essa máquina do sistema político brasileiro é uma máquina feita para retirar o que há de pior de cada um que chega lá. É interessante que é uma máquina que não serve para selecionar os melhores quadros da sociedade brasileira, para serem os representantes dela e tentar formular políticas públicas ou negociar o que há de melhor para todos. E o pior de tudo, quando todos entram lá, você tem dois grupos que se configuram. Um que continua trabalhando idealisticamente, imaginando que as regras ou a máquina vai permitir que os projetos sejam executados, sejam formulados, sejam debatidos, sejam construídos, o que é uma ilusão. E quem é que entende a máquina? É exatamente aquele que entra para tirar proveito dela. Como foi dito, é muito difícil você defender qualquer moralidade. Infelizmente, Brasília não tem espaço mais para moralidade. Ou você muda essa máquina, ou então tudo tenderá a ficar pior, até chegar a um momento de ruptura que não se sabe o que significará em termos de sangue para a sociedade brasileira. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que está na mira da PF nesta manhã, divulgou um vídeo rebatendo acusações do seu envolvimento nas investigações do caso Master. Ele nega qualquer irregularidade e classifica as acusações como infundadas. O vídeo foi publicado agora há pouco, antes do início dessa operação da Polícia Federal, investigando a relação do Jacques Wagner com o Augusto Lima, que é o ex-sócio do Daniel Vorcaro, e um programa de crédito consignado na Bahia. Rodrigo Constantino. Pois é, essa operação, né, vai mostrar justamente aquilo que muita gente já sabia, Daniel, que esse escândalo, mais um, né, tem a sua origem no próprio PT. Vamos aguardar o que as defesas aí do Augusto Lima, do próprio Jacques Wagner vão alegar, vão mostrar, né? Mas também vamos aguardar o que as investigações da Polícia Federal vão mostrar, a mais agora que teve busca e apreensão. É importante lembrar aqui o seguinte, né? Nós temos visto ao longo dos últimos anos muitas operações da Polícia Federal. Não vamos esquecer aqui que o ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça do governo Lula, chegou a dizer que a Polícia Federal estava a serviço do Lula, né, e não do país. Várias operações de busca e apreensão tinham como interesse ali a pesca probatória. Era um pretexto qualquer para meter a mão nos telefones e depois ver se tinha alguma coisa ali reveladora nesses telefones. Agora não, agora tem indícios já a priori, né? Mas foi feita aí uma operação de busca e apreensão e vamos aguardar para ver o que vem desses telefones que foram apreendidos.